Graça e paz, irmãos. Me ajuda aí com esse som. Pelo amor de Deus. Feliz Natal. Ah, não é Natal, não. Tá tendo tanta festa, irmão, que eu já estou até meio me confundindo. Falando nisso, vou sair daqui e vou para uma festa. Bom dia a todos. Que alegria reunirmos aqui mais um dia para nós ministrarmos ao coração do Senhor juntos como igreja e também para nós ouvirmos a sua palavra. É só para mim que o som está muito ruim, está ruim para vocês também? Eu não estou conseguindo entender nada que eu estou falando aqui. Mais ou menos? Lá atrás está ruim? Muito grave? Está grave, então e agora? O que a gente faz? Se está grave, a situação está grave. Bom, alguns dias atrás nós começamos a compartilhar um pouco a respeito de um tempo de restauração. E se o Isaías não tivesse lido hoje Esdras 3, no início eu teria que ler novamente Esdras 3, para que a gente pudesse procurar hoje fechar o entendimento daquilo que nós começamos a falar no encontro dos filhos. Vocês estão me ouvindo bem? Melhorou? E quando nós estamos nesse tempo de restauração, em que estamos buscando procurar compreender as etapas de Esdras 3, nós vimos que existem as 4 etapas que acontecem ali, que para mim são um padrão da ação do Espírito todas as vezes que vai haver uma restauração. Mas em Esdras 3 agora melhorou aqui para mim. Em Esdras 3 está acontecendo uma coisa para além disso ainda, no meu ver. Posso estar equivocado. Mas me parece que ali está havendo um padrão definitivo para a edificação da casa de Deus, a partir da restauração, que são dias como os nossos dias, em que o padrão definitivo precisa ser acionado. Por quê? Porque de tempo em tempo Deus opera algum tipo de reforma na sua igreja. E todas as vezes que uma reforma vai acontecer, é na verdade um chamado para uma restauração. Por quê? Porque cada ação reformativa que Deus faz de tempo em tempo, em estações, no meio do seu povo, na verdade é uma aproximação para o retorno, uma aproximação para o encontro no retorno com o princípio original. Restauração é isso. Um completo reencontro com o que é original. A igreja, como casa de Deus, no plano eterno de Deus, no coração de Deus, nasce, não precisa de restauração, não precisa de reforma. Vocês estão aí? Então nós observamos a partir de Esdras o quanto é importante conhecermos essas etapas. Agora presta bastante atenção. A etapa número 1 diz respeito à pessoa, natureza
e a obra de Jesus Cristo. Mas eu queria que você entendesse qual é o lugar dessa etapa. Essa etapa, ela não está em pé de igualdade com as outras etapas. Essa etapa, ela não é uma fase comum, normal, como a etapa 2, 3 e 4. Quando eu estou chamando isso de etapas, eu só estou procurando ser didático. Mas o fundamento do altar é o que sustenta tudo o que está ao redor, por cima dos lados. A proeminência de Jesus Cristo e da sua revelação, irmãos, não é apenas uma fase com que a igreja precisa se preocupar em algum momento da sua vida, da sua história. Não é um ensino de quarta-feira que nós vamos ministrar uma série específica. Não é uma pregação de domingo. Não é escrever numa camiseta. Não é colocar na placa da igreja. Não é colocar no fundo do púlpito. Nós estamos falando de uma experiência a partir de uma visão celestial, uma iluminação no homem interior que fascina, que captura completamente o seu ser, e a partir daí ele não tem como mais viver por outro motivo, com outro sentido, a não ser a partir da revelação de Jesus Cristo no seu homem interior. Você entende isso? É sobre essa rocha, é sobre essa pedra fundamental, é sobre essa pedra de esquina. Ela não é uma parte da edificação, ela é o que dá todo o sentido da vida, da existência, de todas as coisas que podem acontecer. Amém? Depois nós avançamos, eu não vou entrar nisso de novo, mas é que eu preciso frisar. Eu estou maravilhado com Jesus, irmãos. Mas depois disso, nós fomos para agora procurar compreender nas Escrituras manifestações disso, ou o contrário disso, como vimos em Lamentações de Jeremias. E por que nós fomos para Lamentações de Jeremias? Na verdade, fomos para aquele momento histórico e nele encontramos Lamentações de Jeremias 5. Quando nós vimos a partir do verso 14 que havia um problema que levou aquele V de Esdras 3. Os anciãos já não se assentam nas portas e os jovens já não cantam mais. Então, o que fez chegar nesse funil, nesse canyon de Esdras 3? Lamentações 5,14. Mas hoje, eu quero encorajar os irmãos, vendo o contrário disso. E para isso eu queria que você abrisse ou acessasse a sua Bíblia. Em Deuteronômio, nós vamos ler 3 textos. E eu queria tomar como ponto de partida. Eu vou ser muito simples, muito rápido. Então eu queria que você ficasse bastante atento, irmão. Eu queria inclusive lembrar os irmãos aqui, profeta Rafa principalmente, que se tiver algo para acrescentar, algo que eu já compartilhei alguma coisa sobre isso com você, se quiser aqui lembrar algo que eu falei, que a gente já conversou sobre esse assunto, fique à vontade, que meu coração, minha mente aqui está cheio de coisas para compartilhar nesse sentido. Talvez a gente não consiga alcançar. Em Deuteronômio, irmãos,
nós estamos vendo aqui uma espécie de sermão. Deuteronômio é um sermão. Deuteronômio não é exatamente um livro do Pentateuco que tem a mesma perspectiva histórica dos demais livros. Então, muitas coisas, por isso o nome Deuteronômio, é uma lembrança de coisas que já aconteceram durante aquela caminhada em que Deus tira o povo do Egito e os está conduzindo para a terra prometida. Amém? Então, algumas das coisas que nós vamos ver em Deuteronômio são instruções objetivas de lembrança de coisas que foram ditas, mas que precisam ser reposicionadas no coração para que eles possam viver adequadamente na próxima estação. E qual é a próxima estação? A terra prometida, a promessa do Senhor. Amém? Então, olha o que diz aqui em Deuteronômio 11, versículo 24. O Senhor chama eles de novo à obediência, lembra eles dos seus mandamentos e diz: se vocês andarem assim, se vocês permanecerem assim, vocês vão entrar na terra que eu lhes falei. E aí olha o que ele diz aqui no verso 24: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde onde, irmãos? Desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será vosso. Agora vá comigo para Josué, um pouco mais adiante, no capítulo 1. A partir do verso 1. Eu vou ler, o que importa para nós é o verso 3, mas eu vou ler a partir do 1, só para ganhar tempo, para não precisar explicar o contexto. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Escute, deixe sua Bíblia aberta. Eu vou ler mais um texto. Mas eu queria que você entendesse com que sentido nós precisamos ler o último texto. A caminhada de peregrinação do Egito à terra prometida havia chegado nos seus dias finais. Eles estavam agora à margem, na linha limite, divisória, entre a vida dos 40 anos no deserto e o acesso à promessa de Deus. E a fala do Senhor, Ada, que marca esse semáforo espiritual como verde, é: todo lugar em que pisardes a planta dos vossos pés será seu. Em Deuteronômio, o Senhor faz questão de dar referências objetivas, desde o deserto até a terra do Líbano, desde o rio
E aí diz do rio Eufrates, porque são limites que ele está estabelecendo. Deixa eu abrir um parêntese aqui para você. Melhor não, né? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você tem limitações? Você tem limitações? Vou repetir. As suas limitações te incomodam? Muitas vezes elas até nos ofendem. Sim ou não? Não veja as suas limitações assim. Nossas limitações são determinadas pelo Senhor. Para nos abençoar. Para nos proteger. Escute, há uma expressão hebraica chamada min. Em Gênesis 1 e 2, essa expressão aparece várias vezes. E ela normalmente é traduzida por natureza ou espécie. Segundo a sua espécie. Já leu isso? Conforme a sua natureza, é a expressão min. E a expressão min, ela é corretamente traduzida por espécie, por natureza. Mas na sua literalidade, a expressão que dá origem à palavra espécie, significa um limite definido. Eu queria que você entendesse isso, porque isso é importante para aquilo que estou compartilhando e imprescindível para os dias que estamos vivendo. Vocês me acompanham? Nós estamos sendo levados a entender que limitações são coisas negativas. E por isso nós queremos o tempo inteiro suplantar as nossas limitações com artifícios carnais ou até mesmo diabólicos, sem entender com o que estamos lidando, porque não queremos aceitar as nossas limitações. Mas quando Deus cria todas as coisas, Ele cria com uma identidade, e para que elas preservem a sua identidade, uma geração após a outra, precisa ser reproduzida nos mesmos limites de onde ela veio. E aqui eu não estou falando de conquista, de jurisdição. Eu estou falando de reconhecer claramente até onde eu posso ir. Isso é bênção para mim. Isso é proteção para o meu coração. Esqueça, irmão, o que o mundo está dizendo para nós. O mundo está dizendo para nós, o céu é o limite do quê? Da sua potência? Isso é mentira diabólica. A sua potência vai bem aí, ó. É curtinha. E foi Deus que fez assim. Sabe onde é que o nosso limite é expandido? É ultrapassado? Quando nós nos vinculamos uns aos outros. É por isso que Ele nos colocou na nossa identidade limites. É bênção. Não tem como andar na promessa sem reconhecer seus limites. Não tem como andar na promessa sem que às vezes você possa dizer com integridade: eu estou cansado. Até aqui eu vou, mas eu não consigo passar daqui.
Não tem como você andar na promessa, ver o cumprimento, observar a restauração, a edificação da casa de Deus, se você acha que você vai fazer tudo sozinho, porque isso é uma demonstração das suas virtudes. O poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, limites, não na nossa força. Quer edificar a igreja, a casa de Deus? Reconheça os seus limites. Irmãos, me parece que nós estamos em dias em que estamos vivendo o tempo inteiro para tentar superar os nossos limites. Mas a expressão hebraica min, ela não fala de limites como uma coisa negativa. Ela fala de limites como uma definição identitária. Toda espécie criada foi criada com limites. Você me ouve bem? Quando Deus criou você, Ele criou você com a potência máxima dentro dos seus limites. Respeite isso. Compreenda isso. Reconheça isso. E quando você estiver diante de uma situação, pastor Fábio, em que você precise ir além dos seus limites, lembre-se que você irá em alguém, não cruzando as fronteiras dos seus limites. É alguém que vai e você vai nele junto. Mas volta para aqui para a gente ler agora então o próximo texto de Josué 3. Estamos em cima de uma palavra para entrar na terra, amém? Amém, irmãos? Nós estamos nesse cenário, do lado de cá, o deserto, do lado de lá, a terra prometida. Entre nós, o Jordão. E a palavra de Deus que está sendo para nós como passagem. Todo lugar onde colocardes ou pisares a planta dos vossos pés será nosso. Amém? Josué 3. Eles mandam os espias e os espias voltam. O Senhor fala com Josué. Eles estão ali, naquele momento, divisor de águas, 40 anos. Os espias voltam, e agora chegou a hora então, de começar a conquista da terra. Qual é a palavra que está sobre eles? É o semáforo, amém? E para eles o semáforo verde é essa palavra. Então essa palavra aqui agora é o seguinte, pastor Fábio: ou ela cria uma ponte sobre o Jordão, ou ela atravessa o Jordão fica seco, ou eles passam voando, mas o semáforo ficou verde. Mas olha o que diz aqui então agora, quando o semáforo ficou verde. Capítulo 3, verso 13. Perdão, verso 12. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés, vou repetir, há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, aleluia, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Presta atenção, depois eu vou continuar a leitura.
Qual é a palavra que estava sobre eles? Deus manda eles pararem do lado do rio e dá uma ordem. O sinal ficou verde. Entrem na terra. E qual é a ordem que ele dá do primeiro passo que deve ser dado? Leia aí de novo. Leia aí. Qual é a primeira ordem? O que é para fazer? Não. É para pegar um sacerdote de cada tribo. Amém? Amém, irmãos? Um sacerdote de cada tribo. É isso que é para fazer. A primeira coisa a fazer: 12 homens. Um de cada tribo. Ok? Depois, segundo passo. E depois é para eles pisarem no Rio Jordão. Amém, irmãos? Irmãos, estão com dificuldade de acompanhar? Pisar no Rio Jordão. Qual é a palavra que estava sobre eles? Todo lugar em que pisares a planta dos vossos pés será? Onde é que começou a conquista da terra prometida? Porque qual foi o lugar onde eles pisaram o primeiro pé? Onde é que começou a conquista deles da terra? Ao pisarem no Jordão. Porque Deus tinha dito o quê? A partir de agora, todo lugar em que vocês pisarem a planta dos seus pés será seu. Está entendendo isso? Para chegar na terra prometida, primeiro eles tiveram que tomar posse do Jordão. A gente acha que a conquista só começou lá depois das muralhas. Mas a conquista deles começou aqui. E sabe que inimigo existia lá para vencer? Nenhum. O único inimigo que o Jordão revelava era o do próprio coração. Agora continue a leitura comigo. Tendo partido, verso 14, o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as ribanceiras todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam no mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes. Vou repetir: pararam firmes. Pararam firmes. Sabe aonde? No meio do Jordão. E todo o Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Irmãos, onde é que o fundamento do altar na casa de Deus permanente, que é a igreja, foi escondido e foi revelado? Do Jordão. Onde é que Jesus foi batizado? Onde é que começou o ministério de Jesus? O que essa passagem está nos revelando sobre Esdras 3? É que o Senhor estabeleceu um padrão para a edificação da sua casa. Agora presta atenção e escuta isso, porque eu quero ser muito prático hoje, no sentido de objetivo e direto ao alvo. Daniel, a expressão Jordão
significa descer, ou aquele que desce. Deus dá uma instrução, pastora Dayana, detalhada, para que eles sigam, para que eles se submetam. Vocês querem conquistar a terra, vocês querem andar na promessa que eu lhes dei, vocês querem desfrutar daquilo que eu falei? Sim, então vocês terão que conquistar o lugar que faz com que vocês desçam, com que vocês se humilhem, com que vocês se inclinem, com que vocês se submetam. No reino de Deus se conquista perdendo. No reino de Deus, irmão, você vence quando você perde. Você ganha quando você fica sem saída. No reino de Deus, irmão, a humilhação voluntária de si mesmo, quando você aceita o seu processo e mergulha nele, você está saindo do outro lado como um vencedor. Irmãos, o batismo do povo de Israel no Jordão a seco, porque eles foram batizados no Jordão sem água, porque a água secou para eles passarem. Não é um batismo do lado de fora, é um batismo do lado de dentro. Vocês querem conquistar Jericó? Estamos todos olhando para Jericó, a edificação da igreja, mas esquecemos que precisamos tirar a poeira do fundamento onde o altar deve ser colocado. E o que esse texto mostra, você consegue perceber a semelhança de estruturas nas etapas de Esdras 3 com o que Deus estava fazendo para a consagração do primeiro dia onde eles pisariam na terra prometida. Então qual é o primeiro lugar onde eles pisam a planta dos seus pés? No Jordão. Mas a conquista da terra prometida depende da conquista do Jordão, mas a conquista do Jordão não é a conquista de uma terra do lado de fora. É Deus conquistando uma terra no coração do lado de dentro do povo com o qual Ele quer se mover na face da terra. Se queremos conquistar para fora, precisamos pisar no Jordão para que o Espírito nos conquiste por dentro. Isso é muito louco, irmãos. Eu não sei se você consegue entender, mas a instrução do Senhor é muito clara, Gabriel. Quando os sacerdotes que levam a arca, pisarem as águas, elas secarão. E nós lemos aqui que foi exatamente o que aconteceu. Porque o que dá a gente condição, primeira e segunda etapa, prepara para a terceira, Fabinho. O que dá a gente condição de edificar, que é a nossa conquista da terra prometida. Sacerdotes paramentados e com trombetas, é o serviço dos santos no final. O que dá a gente acesso a isso? Encontrar o fundamento. E eles pisaram no meio do Jordão firmes. E depois a gente vai ler o último texto, que é a conclusão dessa história. Você vai ver o que é que Deus manda eles encontrar lá no meio desse Jordão. Pedras. Para o quê? Para construírem um altar. Agora escuta isso, Fabinho. O que isso está revelando? É preciso encontrar no Jordão o lugar de pisar firme. Mas você só acha isso se você for batizado no Jordão, carregando a presença do seu Senhor. Então, acontece um culto. Será que eu posso pensar que foi um culto ali no meio do Jordão, cara? Cara, imagina, você vai conquistar a terra aí. Você pisa no Jordão, os sacerdotes, o povo passar seco. De repente você olha, tem uma parede de água lá em cima. Longe de você uma parede d'água, o rio seco.
Cara, você olha para aquela água, olha para os irmãos, olha um para o outro, a arca da aliança está ali, você olha e fala, cara, se ele segurou as águas agora, eu acho que ele pode segurar mais um pouquinho. Um começa a glorificar, o outro começa a exaltar. Imagina se é possível passar seco no Jordão e não adorar ali. Porque a instrução do Senhor, ela vai além. Você pode ler isso depois, lendo todo o capítulo 3 e o capítulo 4. Mas principalmente o 3. Você vai ver que houve um tempo ali. Então o rio ficou parede d'água lá em cima. A mesma coisa que aconteceu lá no mar, quando o povo passa a travessia com Moisés. Há um paredão de água para cima. Agora você precisa entender a seriedade disso. Está acontecendo um culto ali. Porque não tem como você pisar no lugar do seu encontro com o Senhor, da sua liberdade interior, e você não adorar. Por isso as instruções aqui, elas estão cheias de elementos de adoração. Culto, quem é que vai pisar? Os sacerdotes que carregam a arca. Quem é que vai parar lá no meio para o povo passar? Aqueles que simbolizam a presença de Deus no meio do povo. Você está aí? E para encerrarmos, eu queria que você lesse comigo o capítulo 4, no verso 1. Diz assim: tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: daqui, está entendendo como que rolou um culto? Deus estava falando enquanto eles estavam lá no meio. O escritor diz aqui que eles passaram, o povo passou, mas passou e ainda ficou um resquício, para trás. E depois que passou, ele ainda continuou conversando com Josué e dando instruções sobre coisas a fazer. Ou seja, um lugar onde tem a presença de Deus, está tendo adoração, o povo do Senhor está obedecendo uma instrução, se movimentando, e Deus está falando, tem alguém ouvindo. O que é isso? É um culto. E foi demorado, viu, irmão? Pensa num culto demorado. E aí o Senhor diz: daqui do meio do Jordão, escute. Olha a construção dessa declaração. Daqui do meio do Jordão. Ou seja, Deus estava lá. Daqui do meio. Senão seria dali do meio, ou de lá do meio. Mas é daqui do meio. Eu estou aqui. Eu não estou falando de longe, eu estou falando daqui. Eu vim aqui para falar com você. Irmãos, isso muda tudo. Porque quando Ele chega pertinho para falar com você, a sua realidade ela é alterada definitivamente. O lugar de conquistar, nós não vamos edificar a igreja para o lado de fora primeiro. Nós não vamos construir nada na Espanha, Fábio, para fora. Primeiro nós precisamos conquistar, o primeiro passo é conquistar aqui dentro. Ele precisa nos conquistar primeiro. Ele precisa nos ter por inteiro. Isso volta de novo nas etapas. A primeira etapa não é uma etapa como as outras. Cristo te fascina. Estar a seco no meio do Jordão para encontrar o fundamento e ter os seus pés firmados no Jordão seco, mostra teu ego humilhado, mostra as tuas vaidades crucificadas, mostra os teus sonhos despojados pelo único e verdadeiro propósito que Deus pode ter na vida de alguém, que é fazê-lo participar do seu plano eterno. Isso te encanta.
Isso mexe com o seu brilho. Vamos entrar em 2026, irmão, agarrados nessa promessa, agarrados nessa palavra. Ou será que o que você quer é um carro novo? Ou será que o que você quer é um emprego melhor? Ou será que o que te satisfaz é uma casa mais luxuosa? É uma viagem para o Caribe? Eu quero pisar o Jordão a seco. Eu abro mão de tudo, só para do meio do Jordão ouvir ele dizer a nós, daqui do olho do furacão, daqui do lugar onde as crises de vocês são manifestas, daqui do lugar onde a pequenez, a fragilidade de vocês é exposta, porque é isso que o Jordão significa. Daqui do lugar de humilhação, daqui do lugar de confronto, daqui do lugar onde vocês ficam vulneráveis, daqui do meio desse processo pelo qual vocês estão passando para conquistar as palavras que eu dei, daqui do meio, do lugar onde, parados, pousaram o sacerdote os pés, escute, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, presta atenção, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Escute, para que isto seja por sinal entre vós, e quando os vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Se você continuar lendo a história, você vai perceber. Isso aconteceu muitas vezes na história de Israel. Deus mandar fazer algo para contar a história para as crianças depois. Amém? Aqui é provavelmente a vez mais contundente e importante que isso acontece na história de Israel. O que Deus manda fazer? Um altar de 12 pedras na margem do lado de lá do Jordão. E para que serve esse altar de 12 pedras? O Senhor diz claramente: para quando os vossos filhos vos perguntarem o que significam estas pedras, vocês contem essa história. E qual é a história? O primeiro passo do dia em que nós tomamos posse de toda esta terra, porque o Senhor está contando para eles o que fazer, como se eles tivessem vindo perguntar anos depois às crianças, como se aquela terra fosse a terra deles agora. Então eles não vão entender, não vai fazer sentido. Por que tem esse negócio na nossa terra? Qual é o significado desse negócio? Aí eles iam contar: essa terra nem sempre foi nossa. Deixa eu contar para vocês a história de como nós ganhamos, conquistamos essa terra que nos foi dada pelo Senhor. E o que Deus manda contar? Como foi que eles passaram pelo Jordão? Onde foi que eles conquistaram a terra, irmãos?
no dia em que eles pisaram no Jordão. Agora, preste atenção. A expressão hebraica memorial é a expressão matzebah. A primeira vez que essa expressão saltou aos meus olhos, eu tive quase um arrebatamento. Porque esse texto, ele tem um encaixe tipológico perfeito na construção que Jesus faz no seu ministério. Batiza no Jordão, a presença de Deus se manifesta do meio do Jordão, todos ouvem a voz do Senhor, exatamente como acontece aqui. Jesus não precisava ser batizado no Jordão, porque ele não tinha pecados, mas ele se submete, ele desce, ele é um ato de humildade absoluto de Cristo, ser batizado pelo João no Jordão, semelhante ao que Deus está chamando Israel a fazer. Vocês precisam entender, definitivamente, para entrar nessa terra, só se eu fizer, e eu vou fazer, se vocês se inclinarem, desçam. Se inclinem diante de mim. E lá do meio do Jordão, ele pega os elementos que vão servir por memorial. Quais são os elementos? 12 pedras. Você entende que as 12 pedras aqui é para formar a ideia de um altar só, formado de 12 pedras. Então o que Deus está extraindo do meio do Jordão não são 12 pedras. É um altar composto de pedras que representam o todo, o coletivo do povo de Deus. Agora, o elemento pedras é porque mostra do que esse altar tem que ser formado, de pedra. Mas ele é feito de gente que entendeu a revelação do meio do Jordão. E para que essas pedras amontoadas como um altar? Gente que entendeu a revelação serve para as próximas gerações, para ser um matzebah. E o que é ser um matzebah? Ser um testemunho imutável da história que Deus está escrevendo, construindo. O que o matzebah mostra o oposto de Lamentações 5:14. Os anciãos aqui se assentavam na porta. E os jovens estavam cantando as suas canções em alto e bom som, irmãos. E por que eu preciso conectar essas histórias para nós encerrarmos? É porque quando você vai lá para o contexto de Jesus, qual é a história que nos remete a isso? O ministério de Cristo terminando com uma ação mais profunda de toda a história bíblica. Jesus tomando o pão, partindo o pão, tomando o cálice, dando graças ao Senhor e ordenando aos seus discípulos: todas as vezes que vocês partirem esse pão, façam isso em memória de mim. Qual é o chamado do Senhor para a igreja? Não é fazer coisas, dizer coisas, é revelar o plano de Deus na história como um testemunho que só tem quem foi conquistado no Jordão ao descer, se submeter, para que o Senhor torne a gente as pedras do altar que Ele constrói do lado de lá. Quando a próxima geração, pastor Fábio, vier e perguntar: meu Deus, conte essa história que nós ouvimos falar que vocês viveram para nós, vai poder abrir a boca só gente que teve a sua vida crucificada, para que a gente seja um memorial, o de Cristo, não o de Josué, mas baseado na tipologia desse matzebah. Deus quer tornar a igreja o quê? A casa do seu testemunho.
E o que é necessário para que a igreja seja uma casa de testemunho? Pedras vivas. De onde elas são tiradas? Do Jordão. Essa mensagem termina com um convite, um alistamento a colocarmos a planta dos nossos pés no Jordão. Mas eu quero dizer uma coisa para você: esse é um caminho sem volta. Pense bem, medite. Se você quer dar um passo para um lugar onde não é você que conquista, mas para conquistar, você primeiro terá que ser conquistado. Essa é uma palavra que está lá ainda dentro do encontro dos filhos, que é para fechar tudo aquilo que nós ouvimos naqueles dias. A palavra do Rafa sobre remir o tempo, a palavra do pastor Felipe sobre a unidade do povo de Deus e os desafios que surgem por meio de homens e mulheres que o inimigo suscita para nos seduzir. O Jordão é o antídoto para isso. Se queremos edificar o altar sobre as bases do fundamento, adorar porque encontramos, se queremos edificar a casa para que os sacerdotes paramentados toquem a trombeta, nós vamos precisar pisar no Jordão. Pisar no Jordão fala de homens com a vida crucificada, mulheres que não amam mais a sua própria vida, porque o seu coração está tão desejoso, tão apaixonado por Cristo, que ela não tem outra coisa mais a buscar, a não ser se quebrantar e derramar suas lágrimas e toda a sua devoção em obediência aos pés do seu Senhor. Sabe, meu irmão, essa é uma manhã em que o Espírito Santo está nos confrontando, e eu espero muito que essa igreja esteja entendendo, porque todas as vezes que o Senhor nos dá a sua palavra, Ele espera que a gente dê uma resposta. E todas as vezes que a gente se nega a dar uma resposta, nós estamos ferindo o coração de Deus. E eu espero muito, irmãos, que essa congregação, da qual, pela graça, o Senhor me constituiu um irmão, um ministro para servi-la, não seja uma comunidade que fira o coração do meu amado Senhor Jesus, pela desobediência, pela apatia, pela indiferença às coisas que Ele tem insistentemente falado conosco. Eu espero diante do Senhor que você não esteja vindo aqui reunião após reunião, não faça parte da nossa história só com um coração roubador daquilo que Ele tem dado para a comunhão. Eu espero que você esteja aqui com a disposição de se comprometer. Nós estamos buscando nos tornar uma família. Para que o Senhor nos faça o seu Matzebá em Cacoal, em Rondônia, no Brasil, nas nações, para que quando alguém vier e perguntar: que é isso? A gente diga: há alguns anos atrás, Ele mandou a gente entrar com a presença no Jordão, e a gente entrou, e lá do Jordão Ele pegou pedras e fez a sua casa. É isso, essa é a história do nosso Deus, que Ele está construindo em nós. Pai, eu oro nessa manhã com os meus irmãos,
com meu coração quebrantado, rasgado. Eu quero ser casa para você, Senhor. Eu quero guardar. Eu quero proclamar de dentro de mim o testemunho do Senhor. Agora, Senhor, eu te peço de todo o meu coração, faz o que for necessário para que eu me torne isso. Faz o que for necessário para que o Tameon se torne esse Matzebá, essa casa do testemunho, esse altar de revelação. Senhor, o Senhor mandou Josué escolher as pedras. As pedras eram representativas. Eu não tenho como escolher pedras, mas o Senhor pode escolher pedras. Escolhe as pedras. Escolhe as pedras daqui, Senhor. Separa as pedras daqui, Senhor. Jordão é como uma olaria, é como uma prensa, é como um Getsêmani. E nós não vamos recuar, Senhor, disso. Eu não vou andar para trás nisso, Senhor. Custe o que custar, custe relacionamento, Senhor, custe aliança, Senhor, custe o prestígio dos homens, custe as agendas humanas. Nós amamos os homens, amamos os irmãos, mas nós amamos mais do que tudo isso o Senhor, a sua glória. Só podemos amar os homens porque amamos o Senhor. Nós não queremos, Senhor, construir uma igreja. Não, Senhor, nós queremos nos tornar a casa do seu testemunho. Um altar de pedras tiradas do meio do Jordão. Mexe, Senhor, com o nosso ego, Senhor. Mexe, Senhor, com as nossas vaidades. Arranca esse preciosismo, essa autoimagem que queremos guardar de nós mesmos. E liberta-nos. Liberta-nos por dentro. Liberta-nos. Tira-nos de toda a altivez, de toda a arrogância. Tira-nos de um lugar em que os nossos direitos se tornaram até ídolos para nós. Ah, Senhor, dá-nos um coração humilde, quebrantado, um coração manso. Nós oramos nessa manhã, Senhor. Nós queremos ser batizados nesse Jordão. A nossa conquista é sermos conquistados. A terra prometida é para quem já foi conquistado. O Senhor passa 40 anos conduzindo aquele povo no deserto para transformar escravos em livres, para transformar escravos em pessoas de governo. E o primeiro dia da história deles no reino é serem conquistados por dentro, porque só se o Senhor
conquistasse eles por dentro, eles não seriam escravos na terra do reino. Só é livre no reino quem foi conquistado. Só governa no reino quem foi conquistado. Nós queremos viver a nossa história, Senhor, como homens e mulheres livres, homens e mulheres de governo, homens e mulheres prósperos, plenos, curados, convictos, confiantes, corajosos no Senhor. Essa é a primeira palavra, Senhor, de uma nova estação. É o primeiro encontro de um novo tempo. O Jordão é o segredo da nossa vida no reino. E nós queremos permanecer como pedras do altar que fala do seu testemunho. O testemunho que temos para dizer não é nós. Tudo que temos para dizer com nossa vida e com nossas palavras é o testemunho do Senhor em nós. Em nome de Jesus. Amém.